Bom, vamos agora ao exercício 22. Qual é a soma dos quatro vetores a seguir na notação dos vetores unitários? Para essa soma, quais são o módulo, o ângulo em graus e o ângulo em radianos da soma, né? Então vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é transformar esses vetores aqui em vetores, na representação de vetores unitários, né? Mas antes disso, vamos transformar isso aqui, ó, esses dois valores, em graus. Vale a pena só para a gente poder enxergar o quadrante em que esse vetor está, que poderia ser um quadrante um pouco estranho, né? Pode não ser o primeiro quadrante, mas só por via das dúvidas, vamos fazer isso. 0,900 radianos e eu quero transformar em graus, tá? Eu sei que eles vão estar no primeiro quadrante, porque o valor aqui me indica isso, né? Mas é melhor a gente aprender, porque vai que não esteja nos outros exercícios, né? Então eu vou colocar radiano embaixo, porque eu quero que o radiano corte, e quero grau em cima. E eu sei que π radianos equivale a 180 graus, correto? Então isso aqui é como se fosse uma fração que equivale ao número 1, né? Porque 180 graus equivale a π radianos. Corto o radiano aqui, então vai ficar 180 vezes 0,9 dividido por π. Dá mais ou menos 51,6 graus. No primeiro quadrante, como a gente já imaginava, né? Vamos para o 1,2, mesma coisa, ó. 1,2 radianos. Vou multiplicar por 180 graus e dividir por π radianos. Ok? Mesma transformação que eu usei no de cima. Ok, radiano vai embora com radiano. E eu descubro que 1,2 vezes 180 graus dividido por π vai dar 68,7. Vamos aproximar para 68,8. 68,8 graus. Ok? Então também está no primeiro quadrante. Então vamos lá. Agora que a gente já sabe os ângulos, todos estão em graus aqui, a gente consegue fazer o desenho dos vetores e calcular as componentes desses vetores nos eixos. Então vamos começar com o E aqui, ó. O que eu tenho nesse E? Ele tem 6 metros de comprimento e 51,6 graus. Então, ó, tá? Eu sei que isso aqui, ó, é 6 metros, ok? E posso decompor aqui, ó, o vetor no eixo x e no eixo y, tá? Então, aqui é o eixo y, aqui o eixo x. E esse daqui é o θ, que é 51,6 graus, tá bom? E aqui eu tenho 6 metros. Então, a gente quer achar justamente a componente do vetor aqui, ó, no eixo horizontal e a componente no eixo vertical, tá bom? Então, que eu vou chamar de... Ah, nem precisa, né? Vamos fazer de forma imediata aqui, ó. Como é que vai ficar? O vetor E, o vetor E será no eixo x, o que eu tenho? Se eu usar a trigonometria aqui, né? Eu sei que esse cara aqui equivale ao seno. Ou seja, o seno de θ, vamos colocar, vai. Vou fazer uma vez pelo menos. O seno de θ, o seno de 51,6 graus é o cateto oposto, 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 que tem o tamanho y, tá? Dividido pela hipotenusa, 6. Então, y vai ser 6 vezes o seno de 51,6 graus, tá? Mesma coisa vai acontecer com o x. Olha só, se eu pegar o cosseno de 51,6 graus, é igual a x, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o 6, tá? Então eu descubro que o x é 6 vezes o cosseno de 51,6 graus, ok? Para não ficar fazendo isso toda hora, pessoal,
eu vou fazer o seguinte. Isso daqui, ó, tá com o ângulo, com o ângulo. Você tá com o ângulo. Então, aqui eu já sei que é 6 vezes o cosseno de θ, tá? Já é o ângulo que tá aqui. E o y aqui tá sem o ângulo. Então, eu já sei que y é igual a 6 vezes o seno de θ. Eu vou fazer isso com todos agora, tá? Só pra gente ir mais rápido, pra não ficar muito longo o vídeo. Então, a única coisa que eu preciso que você entenda é que aqui é 6 vezes o cosseno de θ, que é o tamanho aqui da hipotenusa, vezes 6 vezes o cosseno de θ. E aqui, o tamanho do eixo y é 6 vezes o seno de θ, tá? Ou seja, o tamanho da hipotenusa vezes o seno de θ, que vem da trigonometria, como eu mostrei aqui embaixo. Então, o que vai ser o vetor E? Vai ser a componente x, que é 6 vezes o cosseno de 51,6 graus, e mais 6 vezes o seno de 51,6. Ok? Então, o que vai ser meu J, né? Deixa eu melhorar esse número aqui, ficou feio. 51,6, ok? Bom, então o que vai ser o vetor E? Vai ser 6 vezes o cosseno, vamos lá, calcular aqui. Dá 3,73 e mais 6 vezes o seno de 51,6. Dá 4,70 J. Tá? É interessante notar que eu poderia ter usado radianos aqui direto. Poderia ter colocado aqui 0,9 radianos e aí ajustado na calculadora para receber o radianos, e aí sairia. Mas eu quis colocar o grau para a gente ver em que quadrante que ele está. Porque vai, de repente ele dá o ângulo em radiano, a gente perde, né, pelo que está em decimal aqui, a gente perde a informação se está entre π sobre 2 e 0, ou se está entre 3π sobre 2 e π, e assim por diante, tá? Então acho que vale a pena transformar em graus para você visualizar a posição do vetor. Vou fazer a mesmíssima coisa com todos eles, tá? Só que agora eu só vou fazer o desenho e fazer mais direto, para a gente ir mais rápido. Então vamos para o vetor agora, f. Tá? Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. O vetor f, olha só que interessante, ele tem 5 metros de tamanho e menos 75 graus. Se ele disse menos 75 graus, o negativo significa que está girando no sentido contrário à nossa definição, tá? Ou seja, aqui a gente gira no sentido positivo e no sentido horário é negativo. Então, se o vetor está menos 75 graus, ele está aqui, ó. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, é 75 graus. Tá? Então só está negativo porque ele girou no sentido contrário. Vou decompor esse vetor. Ó. Vou decompor. Tenho essa parte aqui e essa parte aqui. Tá? A gente já viu já que ele tem... Deixa eu ver, eu esqueci. Tem 5 metros. Bom, então como é que vai ficar o vetor E? E o próximo é o F. Como é que vai ficar o vetor F? Escrevendo em notação. Eu tenho essa componente aqui, que nada mais é do que 5 vezes o cosseno de 75 graus, né? Pelos motivos, mesmo motivo do anterior. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes o cosseno de 75 graus na direção I. E esse cara aqui, ó, aí tem que tomar cuidado, porque ele não é negativo, ele está na parte negativa. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 5 vezes o seno de 75 graus. Tá? De novo, dá para fazer com ângulos negativos e tal? Dá.
mas fica confuso. Então eu prefiro fazer assim porque fica mais didático e vocês conseguem enxergar a posição do vetor, tá? Então o que vai ser meu vetor f? Vai ser 5 cosseno de 75 graus, que dá 1,29. E menos 5 vezes o seno de 75 graus, que dá 4,83. J. Ok? Mesmíssima coisa com os outros vetores, com o G e o H, tá? Você vai fazer a mesma coisa. O G, ele também está no primeiro quadrante. Então é bem simples, ó. Se pegar o vetor G, ele vai estar aqui, ó. Ok? Por quê? Porque a gente calculou o ângulo aqui, né, ó. 68,8 graus. É bem próximo do que a gente desenhou lá em cima. Então, ó, eu quero saber a componente x e a componente y, tá? Então, aqui eu quero saber, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, componente y e a componente x, tá? Então, mais uma vez, para a gente não ficar fazendo, eu vou colocar direto aqui, ó. G vai ser o tamanho do vetor, que ele disse que é 4. E o ângulo a gente calculou, que é 68,8. Tá? E o ângulo está aqui, ó. O que vai ser o G, então? Vai ser o tamanho dele, que é 4, vezes o cosseno do ângulo que a gente calculou aqui, que é 68,8 graus, certo? Isso na direção I, porque é a componente do vetor que está no eixo X. Agora vamos para o Y. Vai ser 4, que é o tamanho dele, vezes o seno de 68,8 graus. Vezes o quê? Vezes o J. Ok? Bom, vamos lá. Fazendo essa continha aqui, vai ficar 4 vezes o cosseno de 68,8, 1,45 mais ou menos. Mais 4 vezes o seno de 68,8. Dá 3,73. Maravilha. Ok? Ótimo. Agora o último, finalmente, né? Esse aqui, o H, é 6 metros, só que agora ele está em menos 210. Então, esse já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Ó. Vou colocar aqui o X e o Y, tá bom? Então, vamos lá. O ângulo é menos 210 graus. Então, está girando no sentido no sentido horário e menos 210, né? O que aconteceria? Aqui é entre 0 e menos 90. Aqui menos 90 e aqui menos 180, certo? Que seria o ângulo raso aqui, menos 180. Só que ele está falando que está menos 210. 210. Se eu vier para cá, 180 mais 90 dá 270, tá? Então o ângulo, se ele completasse o ângulo daqui e fosse até aqui, seria 270 graus. Só que ele não foi, ele foi até 210, tá? Então eu posso colocar aqui, ó. Beleza? E o que a gente vai ter que fazer? Decompor. Para a gente achar as componentes. Aqui a componente em relação a x e aqui a componente em relação a y, tá? Todos vendo separados só para visualizar melhor. Agora olha que interessante.
tá? Esse é o vetor H. E, F, G, H. Então, vou colocar nome aqui, ó. E, F, E, F, G. E agora o vetor H. Pronto, só para dar nome aqui, tá bom? Então, o que acontece, ó? Ele deu esse ângulo aqui, ó. Ele deu esse ângulo. E ele disse pra gente que é, ó, 210 graus, tá? Que girou no sentido horário. Então, 210 graus. Só que eu vou fazer, eu quero saber esse θ aqui, ó, para poder decompor mais fácil. Então, se eu pegar o θ e tirar esse aqui, ó, e colocar 90 graus, vai dar o 210, né? Ou seja, você concorda que eu posso escrever que 210 graus, 210 graus, que é o ângulo inteiro aqui, mais equivale a 180 graus mais o θ, que eu quero saber. Então eu descubro que o θ é 210 menos 180. Dá 30 graus. Eu vou usar ele para decompor o eixo, que fica mais fácil, tá? Ou seja, vamos lá. O que é o vetor H? Vou decompor o H aqui, ó, nesse eixo e nesse eixo. Esse daqui está com o ângulo ao cosseno, né? O tamanho dele é de 6 metros. Então vai ficar 6 vezes o cosseno de θ. Só que você tem que tomar cuidado. É o seguinte, se você olhar na figura aqui, está na parte negativa do eixo. Então, eu vou colocar um sinal de menos aqui. Ok? Mas, agora eu vou decompor essa parte em y. Aqui está positivo, então não tem problema. 6 vezes o seno de θ. Ok? Então, vamos lá. Vamos para as contas. Porque eu já descobri que o θ é 30, né? Então, eu vou substituir esse θ aqui, ó, por 30. Ok? Então, vamos lá. 6 vezes o cosseno de 30 dá 5,19, 5,20. I. Opa, aqui eu esqueci o I, os versores, né? E aqui o J, tá bom? Que é 6 cosseno 30 multiplicado pelo versorzinho I aqui. E aqui é o 6 seno 30 multiplicado pelo versor J. Menos, aí não esquece o sinal de menos aqui. Esse daqui é positivo, tá? Ó, recapitulando. O negativo aqui é porque está na parte negativa do eixo. E o eixo Y está na parte positiva do eixo. Então aqui é mais, tá? O negativo está só aqui. 6 vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio, né? Então vai dar 3. O quê? 3J. Ufa! Dá trabalho, né? Mas vale a pena desenhar pra gente, porque a gente já aprende também. Ó. Então achei todos os vetores. Agora é fácil, porque achado isso, as contas vão ficar bem mais tranquilas, tá bom? A parte mais difícil já foi. Então relaxa. Ó, esse é o vetor E. O que ele quer saber agora? Ele quer saber o módulo e o ângulo em graus e em radianos da soma. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar, tá? Vou somar. A soma, vou pegar lá o vetor EFGH. Então, E mais o F mais o G mais o vetor H. Ok? Então, o que vai dar? Vamos colocar aqui, ó, tudo que é o somatório em I, aqui na horizontal. Então, 3,73 mais 1,29. 3,73
que é o I do E, mais, aqui, ó, o I do F, 1,29, vírgula 29, mais o vetor, a parte que está em x do G, que é 1,45, mais a parte I do J, que é o menos, na verdade, menos 5,2. Tá? Tudo isso vai formar um novo vetor, que vem como vetor unitário I. Mas, mesma coisa com J, tá? Mesma coisa. Então fica 4,7, 4,7, mais, né? Só que eu vou colocar o menos porque lá é negativo, ó. Menos 4,83. Então, estou somando mais menos 4,3. Entendeu? Somando o número negativo. Então, mais com menos dá menos. Então, já vou pôr direto. Mais 3,73, que é a parte y do G. Mais 3, que é a parte y do vetor H. Certo? Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 3,73 mais 1,29 mais 1,45 menos 5,2, 1,27i. Mais, vamos fazer o resto, 4,7 menos 4,83 mais 3,73 mais 3, 6,6 J. Então, nosso vetor aqui está no primeiro quadrante, né? Então, vamos lá. Agora sim, a gente consegue responder o item A. Qual é o módulo do vetor? A gente desenhar aqui, ó, rapidinho. Aqui é o vetor y, aqui é o vetor x, tá? Então, esse é o vetor 1,276. Ó, ele está no primeiro quadrante. Eu quero decompor, tá? Eu quero decompor, não, eu quero calcular a resultante. O que eu sei desse vetor? Que aqui, essa é a medida em x, tem 1,27 centímetros. Na verdade, eu não lembro se está em centímetros ou não. Deixa eu ver. Metros, tá? 1,27 metros, tá? E esse componente y aqui tem 6,6 metros. Então, se eu quiser calcular o módulo de S, isso aqui é o vetor S. O que vai ser o módulo do vetor S? Eu uso Pitágoras, né? O módulo ao quadrado vai ser 1,27 ao quadrado mais 6,6 ao quadrado, tá? Então, o triângulo retângulo aqui, né? Ó. Então, ó, o S ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos, né? Então, vamos já fazer a conta aqui, ó. 1,27 ao quadrado mais 6,6 ao quadrado, tira a raiz, dá 6,72 mais ou menos metros. Esse é o módulo. E o ângulo, que é o que ele pede no item B. Ângulo, que eu vou chamar de θ aqui, ó. Se eu pegar a tangente de θ, é o cateto oposto, que é 6,6, dividido pelo cateto adjacente. Ó, cateto oposto dividido pelo adjacente, que é 1,27. Tá? Então, o que isso implica? Implica que θ é o arco cuja tangente vale 6,6 dividido por 1,27. Tá? Fazendo essa conta na calculadora, vamos fazer aqui, eu vou descobrir que o θ, se eu pegar 6,6 dividir por 1,27 e tirar o arco tangente, dá 79 graus aproximadamente, 79,1. Então dá 79,1 graus, ok? Então a gente já tem o módulo aqui, ó, que veio do Pitágoras,
e tem o ângulo que veio da trigonometria ali, né, do arco tangente. E no item C ele quer saber a mesma coisa, só que em radianos. Então ele quer transformação de unidade. 79,1 o quê? Graus. E eu sei que 1 grau, ou se quiser, né, eu quero transformar em radiano. Radiano. Então eu vou pôr o grau embaixo. Eu sei que, por exemplo, π radianos equivale a 180 graus. Isso vai fazer com que grau vá embora com grau. E eu vou ter a opção em radianos. 79,1 vezes π dividido por 180 dá 1,38 radianos. Aproximadamente, tá? Então, dependendo da aproximação, aí você pode ter uns valores próximos. Mas o importante aqui é o raciocínio, tá? É isso. Então, é um exercício que dá bastante trabalho, né? Ele é bastante trabalhoso, porque você tem que escrever as componentes de 4 vetores, né? Então, dá um certo trabalho. Ok? Se isso te ajudou, por favor, deixa seu like aqui e ajuda bastante aí o canal. Abraço, pessoal. Até mais.